Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais uma aula de filosofia. E a proposta dessa semana é a gente pensar 3 conceitos aí que é próprio do sentimento, humano, do comportamento humano, que é o desejo, necessidade e vontade. Todos nós temos desejo, uma vez que vivemos dentro da sociedade e somos, por mais que racionais, também somos instintivos. Então a gente tem desejos. O desejo nosso pode ser orientado pelas emoções, como pode ser orientado pela racionalidade. Às vezes você tem desejo de comprar um carro. A racionalidade tem que falar primeiro, né? Você tem que pensar, tenho condições financeiras de comprá-lo? Não vou me apertar durante os meses ou as parcelas? Ou não, vou agir por impulso, vou comprar por impulso, ficar endividado, depois não consigo pagá-lo e tenho que devolvê-lo. Então o desejo está muito atrelado ao nosso comportamento. E vem aquilo que é necessidade. O que no nosso comportamento é algo necessário? Se a gente pensar que o ato de se alimentar é uma necessidade do corpo humano, então fazer compras, como no caso a compra do mês, é algo de uma necessidade humana, que não tem como não fazê-lo, porque faz parte da minha sobrevivência, do instinto, de manter-me vivo, de estar vivo. E a vontade, ela passa por várias questões dentro da nossa vida, A vontade, ela está permeando todos os nossos comportamentos, quer seja uma vontade racional, uma vontade emocional, e ela vai sempre determinar aquilo que vamos fazer ou não, Então, vamos discutir um pouco sobre esses 3 conceitos a partir aí da filosofia. E aí nos vem o primeiro questionamento: o que é necessário para ser um indivíduo ético? Primeiro é entender a cultura a qual eu estou inserido, na qual eu vivo, o meio em que eu estou. Se determinado comportamento a cultura fala, isso é proibido, isso é imoral, eu não devo fazer, então para você ser um indivíduo ético, você tem que seguir uma moral daquilo que é aprovado fazer em sociedade. Quando eu faço algo que vai contra as regras e as normas sociais, provavelmente eu estou sendo imoral e posso estar esbarrando numa ação antiética, porque eu vou ferir o direito do outro, porque eu vou pensar apenas somente em mim, Então são várias questões aí que a gente está refletindo ao longo desta aula. E eu começo então com Jean-Jacques Rousseau, que é um brilhante sociólogo que também tem pensamentos aí filosóficos. Então a ideia dele, da citação que eu trago para a aula de hoje, é que ele diz que a consciência moral é inata. Vamos pensar o que é consciência moral. Consciência é a nossa mente, aquilo que nós pensamos. Moral vem do latim, do grego, morus, hábito e costume. Então a consciência é que dita o costume do que eu vou fazer, do jeito que eu vou tomar uma determinada atitude. E quando ele fala que é inata, é uma coisa que já nasce comigo. Então, para Rousseau, nós já nascemos com uma consciência de como devemos agir. Já está em nós, não é a sociedade que me dá, mas já está em mim. Já vem Immanuel Kant, que é um outro filósofo, e tratando dessa mesma questão aí, da consciência e do dever, ele vai dizer que o dever provém da razão. Então é aquela ideia, todo pensamento meu que tende a praticar um bem comum, já é justamente um primado da razão, é a racionalidade me fazendo perceber o que é o correto, o que é verdadeiro e o que eu devo fazer ali. Então, o dever provém da razão. Tudo aquilo que eu devo fazer na sociedade é a minha consciência racional que está me motivando a fazer. Fazer sempre o bem, buscando o bem comum e não infligindo o mal ao outro, Querendo o bem não só para mim, mas também para o coletivo, para os outros. Seria um pensamento mais kantiano sobre essa questão da ética, da moral e da consciência. Baruch Spinoza já é um pensador ali, está entre, vamos dizer assim, da Idade Média, que é um pensamento também religioso, cristão. Ele vai dizer que somos seres afetivos. Tudo que nós fazemos tem ali grande parte de uma motivação emocional, dos nossos sentidos, dos nossos, vamos dizer assim, instintos também. Então faz parte da gente pensar e às vezes errar, e aí buscar acertar. Então faz parte do mundo humano os acertos e os erros, mas que nós devemos sempre aprender com eles e a cada dia sermos melhores. Aí é o pensamento de Baruch Spinoza. Mas eu trago também um outro filósofo bastante importante para estudar essa questão, que é o Aristóteles. Quando fala-se de consciência e de moral,
Aristóteles traz um pensamento aí bem original dele. Ele é um pensador horizontal, né? Ele vai pensar no relacionamento de pessoa a pessoa. E aí ele vai dizer que você é aquilo que você pratica repetidamente, ou seja, aquilo que vira hábito no seu dia a dia. E da ética não é diferente. Ele vai dizer assim que para o indivíduo ser bom, ele tem que ter uma ética do equilíbrio. Como assim do equilíbrio? Nem ser aquele que se diz o santo, né? E nem ser aquele que não quer fazer de forma alguma o bem, só pratica o mal e o mal. Não, é o equilíbrio. É eu me afastar daquilo que me coloca vamos dizer assim, no idealismo, como ser perfeito, mas nem ser aquele que diz, eu não vou fazer o bem nunca, então eu vou ser mal. Não, ser equilibrado. Nem o excesso e nem a falta. Agir sempre no equilíbrio, buscando o bem de si mesmo e também do outro, né? E aí, assim, tem uma vida ética para Aristóteles. E por último, eu trago Friedrich Nietzsche, que é um pensador também moderno, e alguns falam que até pós-moderno pelas críticas que ele faz. Ele vai dizer o seguinte, que a moral, né, racionalista, que é essa que a gente está discutindo hoje, foi erguida com finalidade repressora, ou seja, o homem só criou a política, né, a moral, o que é certo, o que é errado, e principalmente a religião, com um único objetivo, né, de enganar, controlar e ser repressor do outro homem, né? Se tornar um chefe e ter subordinados ao seu dispor. Então isso é um pensamento muito particular aí de Nietzsche. Então, alunos, é um pouco dessas questões e filosofias que a gente vai refletir ao longo dessa aula dessa semana. Espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima aula.